Vou pedir que ninguém se movimente, por favor. Eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito colocou em meu coração e ela é bem pertinente para esse tempo que estamos vivendo no mundo todo, em todo o mundo. Foi o que Wagner orou há pouco, sobre os últimos dias, sobre dias difíceis, dias de luta. E eu quero convidar a igreja a receber esta palavra de ensino. E eu quero com muita liberdade assim entregar ela por completo. Então vou pedir que ninguém se movimente na igreja. Vamos ficar assentados. Eu quero convidar então você, por favor, a ir comigo na carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 3. Então, estou em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso número 2. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora NVT. Me acompanhe na versão que você tiver e vamos mergulhar na palavra. A Bíblia diz assim, verso 3. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, surgirão escarnecedores que zombarão da verdade. Eles zombarão de quê, igreja? Ok. E seguirão os próprios desejos, dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo.
Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento. Diga comigo, dia do julgamento. Quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Diga comigo, santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto espero que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Um acréscimo aqui, verso 17. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Quantos podem dizer glória a Deus? Ok, irmãos, esse é um texto muito forte, como vocês perceberam, porque esse texto está falando exatamente do momento que estamos vivendo, que são os últimos dias. E, dentre muitas coisas que pensamos sobre os últimos dias, nós sempre colocamos a nossa mente nas grandes catástrofes do mundo. Então, quando falamos últimos dias, sempre estamos olhando os sinais de um grande terremoto, um tsunami, tragédias em vários lugares. Só que esquecemos que a Bíblia não diz apenas que serão sinais dos últimos dias, a questão de vermos o movimento na natureza. Como a natureza está, a Bíblia diz, cambaleando como se fosse um bêbado. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, apareceriam falsos doutores ou falsos mestres, e inclusive a Bíblia diz que apareceriam falsos cristos. Inclusive o ápice seria o surgimento do anticristo. Quando você entender até aqui, diga amém. Então, um dos sinais que antecede a vinda de Jesus é exatamente esse crescimento do falso ensino. A Bíblia chama isso de doutrina de demônios. Diga comigo, doutrina de demônios. Por que doutrina de demônios? Porque Jesus disse, o diabo quando mente, ele não está falando algo diferente de quem ele é. Porque o diabo é mentiroso o tempo todo. Ele é mentiroso. Então mentir faz parte do caráter dele. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Então, essa doutrina dos demônios, ou a doutrina do demônio, a doutrina do diabo, é exatamente a mentira. E a mentira, ela não necessariamente, ela vem pintada, como é que eu poderia dizer, de um claro satanismo e uma oposição a Deus. Às vezes, ela vem pintada da mais pura religiosidade. Quando você está entendendo até aqui? E as pessoas não se percebem. Aqui o apóstolo diz que haviam homens religiosos
no meio da igreja e que vinham trazendo um falso ensino, uma falsa mensagem. E a Bíblia diz que esses homens tinham duas características. A primeira delas é que eles zombam da verdade. Eles fazem o quê? E a outra é que eles seguem seus próprios desejos, suas próprias paixões. Não é aqui, não vou desenvolver sobre isso, mas vejam bem, a pessoa que está na mentira, ela zomba da verdade. E por que quem está na mentira zomba da verdade? Porque a verdade confronta a mentira que ela vive. Faz sentido para você ou não? É por isso que a Bíblia diz que quem quer viver na mentira não se aproxima da verdade, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam o quê? Manifestas, expostas, vistas. Mas nós não somos essas pessoas, nós queremos a luz de Cristo e queremos a sua verdade. Por isso nós entramos na igreja, e eu estava aqui pensando, enquanto estava ali sentado, eu já disse para vocês que eu gosto muito de participar do louvor, e não entrar somente na hora da mensagem, porque eu também, como todos aqui, eu também sou filho de Deus, e eu quero ter esse momento com o meu Pai, de adorá-lo em espírito e em verdade. Eu também quero ser tocado por Ele, e eu também quero entregar a Ele a minha adoração. Enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, eu pensei, mais uma vez, eu sempre faço esse pensamento aqui na igreja, qual é a maior marca desse ministério? E na mesma hora veio no meu coração que a maior marca nesse ministério é o apreço pela palavra de Deus, é o apreço pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. E eu disse, meu Deus, é isso mesmo. Então que possamos nos manter assim, tendo a palavra como centro da casa de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, como a âncora da nossa alma, como a fonte da nossa fé. E isso dentro desta igreja é inegociável. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, vejam bem. Então, nós não somos essas pessoas que nós queremos a verdade, mas a Bíblia diz que esses homens do falso ensino, das doutrinas dos demônios, eles são escarnecedores, porque a Bíblia diz, eles começam zombando da verdade. Agora, percebam que verdade aqui não está no plural. Ele não diz, eles zombam das verdades que existem no mundo. A Bíblia diz que eles zombam da... Porque eu já disse a vocês isso, irmãos. Você pode seguir o que você quiser na sua vida. Você pode seguir a sua cabeça, você pode seguir suas filosofias, você pode seguir seu partido político, o que você quiser na vida. Mas pode ter certeza que neste mundo só existe uma verdade. E a verdade é Cristo e a sua palavra. Só. E isso você não pode mudar. Você pode seguir a mentira das várias escolas de pensamento, de filosofias, mas a verdade é uma só: Cristo e a sua palavra. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, eles zombam da palavra. Agora, quando você lê o texto, você percebe que há uma coisa muito específica aqui no texto. Eles zombam da verdade, que é a palavra de Deus, Cristo é a sua palavra. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele disse, Pai, a tua palavra é a verdade, o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então, no texto diz que eles dizem o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Então percebam que na zombaria da verdade, a principal coisa que eles zombam é exatamente sobre o retorno de Jesus. Então, se o diabo, que está por trás da doutrina da mentira, zomba da verdade usando esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos doutores, esses falsos profetas, então significa que a mensagem mais importante dentro da igreja é lembrar a igreja que Jesus está voltando. Daqui a pouco você vai entender por que isso é tão fundamental, lembrar a igreja. Aí eu quero só fazer vocês perceberem aqui. Bota aqui de novo para mim, por favor, o texto de 2 Pedro 3, na mesma versão NVT. Bota o versículo 1 aqui. Olha a perfeição. A Bíblia diz, aqui o apóstolo
falando através da carta. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas eu procurei refrescar o quê? É por isso que repetimos domingo após domingo a palavra, a palavra, a palavra. Nós não precisamos na igreja ser criativos, nós precisamos na igreja ser repetitivos, bater, inculcar a palavra de Deus, refrescar a memória da igreja, que Cristo está às portas. Porque ouça o que eu vou te dizer, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Toda verdade, ainda que ela é uma verdade, obviamente, porque é o que significa verdade, uma coisa que não pode ser mexida, é firme. A ideia no hebraico é como uma coluna, algo que não se altera. Ao contrário da mentira, a Bíblia fala que no original a ideia da mentira é uma coisa manca, que não se sustenta. A verdade se sustenta, ela se mantém firme. Mas uma verdade que você desconhece, ela não existe para você. E se você parar de pregar na igreja, uma hora certas verdades deixam de existir na igreja. Fez sentido para você ou não? Se você começa a parar de falar, uma hora aquela verdade já não existe mais na igreja. Uma hora a igreja não está mais se lembrando de que Cristo vai voltar. Quando você entender até aqui, diga amém. Aí a Bíblia diz, refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com o quê? Foi o que eu disse, só falsos profetas não querem as pessoas do pescoço para cima, elas querem do pescoço para baixo, porque elas não querem que as pessoas pensem. Verdadeiros profetas de Deus não têm medo das pessoas que pensam, que olham a Bíblia e dizem, vou examinar isso que ele está pregando, realmente está aqui, ó, está na palavra de Deus, é a mais pura verdade. Alguém que está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá. A verdade, diga comigo, a verdade que está sendo zombada é o retorno de Jesus. Então a verdade que está sendo zombada aqui é o retorno de Jesus. Aí olha o argumento dele, porque todo mundo, nós já aprendemos isso em filosofia, né? Os sofismas, né? As argumentações, onde você parte de premissas inicialmente até verdadeiras, mas você cria um sofisma, que é você a partir de como é que eu poderia dizer, de afirmações verdadeiras, você chega a uma conclusão mentirosa. Já dei exemplo aqui para vocês. Eu digo assim, Tom é um gato. Então é uma verdade, Tom é um gato. Depois eu digo, Tom só tem 3 patas. Então é verdade, Tom é um gato, ele só tem 3 patas. Só que aí eu chego numa conclusão mentirosa, eu digo, todo gato só tem 3 patas. Eu parti de uma premissa verdadeira e cheguei a uma conclusão mentirosa. É assim que funciona. Está fazendo sentido para você ou não? Olha o que eles dizem. O mundo é mundo desde que Deus criou. Nada neste mundo mudou. Vocês dizem tanto que Jesus vai voltar. Cadê a promessa de que ele vai voltar? Nada mudou. O mundo é do mesmo jeito desde a criação. Não é o que o texto disse, sim ou não? Não é a argumentação deles, sim ou não? Quero ouvir vocês, eu quero que vocês me acompanhem para poder não perder aqui. É a argumentação deles. Não, o mundo é mundo. Cadê? Que Jesus vai voltar, está tudo do mesmo jeito. O mundo é mundo do mesmo jeito. O sol continua brilhando, a lua aparece de noite, continua ventando. O mundo é mundo do mesmo jeito. Cadê essa volta de Jesus, esse retorno? Cadê que eu não estou vendo nada do mundo? Só que olha a sabedoria de Pedro. Que você vai lembrar na Bíblia que Pedro era um homem completamente simples. Então ele parte de uma argumentação extremamente simples. E ele diz, como é que o mundo é mundo do mesmo jeito, se já houve um julgamento global nesta terra? Então o mundo não é do mesmo jeito. Escute, Pedro argumenta dizendo, estes homens de forma deliberada, diga comigo, deliberada. O que é deliberado, diga comigo, de propósito. Então de forma proposital, porque lembre-se, para alguém enganar você, ou começar a te enganar, uma das coisas que ele vai fazer é sair da palavra. Alguém está ouvindo ou não? Aonde está a verdade de que este mundo não é o mesmo mundo que Deus criou?
Porque já houve um julgamento global. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Na palavra. Então eles argumentaram fora da palavra. Então Pedro volta para a palavra e diz, tá bom, como é que esse mundo é mundo? Vocês de forma proposital, deliberada, vocês saem da Bíblia. Mas eu vou lembrar vocês que um julgamento global já aconteceu antes. E ele disse, e aí me arrepia os detalhes. Vejam bem, Pedro, na sua simplicidade, ele diz, um dia, no princípio, Deus com sua palavra criou os céus e a terra seca. Diga comigo, céus e a terra seca. Olha a mente de Pedro, ele chama céus no plural e terra seca no singular. Ele diz, só existe uma terra seca, mas céus, ao céu que você vê, ao céu acima e ao céu na extremidade onde Deus está. Em hebraico, shamaim, céus, o tempo todo céu. Quando fala desse posicionamento amplo, shamaim em hebraico, céus no plural. Ao céu atmosférico que você vê, ao céu acima dele e ao céu de Deus, onde o Senhor está. E a Bíblia diz, ele criou os céus e ele criou a terra seca. E a Bíblia diz, ele criou a terra seca, fazendo ela partir do meio das águas. A Bíblia diz, então a terra era sem forma e vazia, mas havia nela o quê? Águas, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Então, a partir das águas, Deus faz surgir terra seca. Alguém pode dizer aleluia? E depois ele faz separação. Então, quando o dilúvio vem, isso é comprovado cientificamente, não há como apenas as águas que desceram do firmamento terem elevado as águas acima dos picos das montanhas. A prova, uma das provas de que o dilúvio foi global, que um dos locais mais altos da Terra, por exemplo, o Everest, está a mais de 8.000 metros, ele teve as águas acima dele. Não tem como não ter sido global. É impossível. Aí vamos lá. Tanto que a arca não foi construída para singrar as águas. A arca só foi feita para boiar. Não importava se a água subisse 1 metro, 2 metros, 100 metros, 8 quilômetros para cima, a arca continuaria subindo, porque ela não foi feita para navegar. Ela foi feita para ficar ali, sobre as águas. Era uma arca de salvação, não de viagem. Eles não precisavam viajar. Um outro detalhe. Vocês estão me acompanhando ou não? A ciência comprova que há pelo menos 3 vezes mais água subterrânea do que em todo o oceano. 3 vezes mais, inclusive água salgada. 3 vezes mais. De onde vieram as águas que inundaram a terra? A Bíblia diz, no livro de Gênesis, não somente começou a chover sobre a terra, algo que não acontecia, mas Deus abriu a terra e fontes subterrâneas invadiram a terra e a água subiu de forma elevada. Por isso a terra se encheu de água, porque veio de baixo também. Quando estão ouvindo ou não? E se você conversar com qualquer geólogo entendido, ele vai lhe dizer que os oceanos hoje têm mais água do que existiam antigamente. Porque essa água não evaporou. Não tinha como, era água demais. Todos os campos de água hoje têm mais água do que no passado. Agora, só um detalhe, que o dilúvio não só alterou a geografia do mundo, mas alterou até o genoma do homem. A partir do dilúvio, houve um que nós chamamos de DNA deletério, e o homem começou a viver menos. Foi uma queda da vida do homem a partir do dilúvio. Ninguém mais vai viver há 600 anos, 800 anos após o dilúvio. Pode olhar, lê na Bíblia. Se alguém passou a viver séculos e séculos de vida. Ninguém mais. Então escute. Já houve nesta terra o dia em que Deus salvou Noé porque era justo e toda a sua família e destruiu todos os perversos sem poupar ninguém. Diga amigo, esse dia já existiu. Quando estou até aqui, me acompanha e diga amém. Então diga assim comigo. O mundo não é mundo desde que Deus criou.
O mundo está mudado. Nunca mais o mundo foi mundo, do jeito que Deus criou. Porque o dilúvio foi o quê? Global. Foi um dia de julgamento. Tanto que foi dia de julgamento que quem fechou a arca foi Deus e não Noé. Noé não podia determinar quem seria salvo e quem seria perdido, só Deus. Quando Deus diz chegou a hora, ele fecha a arca e ele começa a subir água. Águas vêm de cima e de baixo. Morre toda a vida sobre a terra. Toda a vida. Quando você entender até aqui, diga amém. Agora, só um pequeno detalhe. Deus usou as águas, que foi a fonte que ele utilizou para trazer a terra seca. A Bíblia diz, o Senhor criou a terra seca a partir das águas, e depois fez separação. Ele usa as águas para trazer julgamento sobre a terra. Aí Pedro diz, só que no final lá, haverá o dia do julgamento. O dia do quê? Diga comigo, o dia do julgamento. Ele diz, no dia do julgamento, ele diz, a terra e os céus que nós conhecemos estão reservados para o fogo. Estão reservados para o quê? Para o fogo. Aí eu quero que você pare para pensar antes de eu continuar a mensagem. Se Deus cumpriu o julgamento dele com água, ou com as águas, você acha mesmo que ele não vai cumprir o julgamento dele com fogo? Porque ele já fez uma vez. Diga comigo, ele já fez uma vez. E ele não gritou, como eu já brinquei aqui, ele gritou assim, igual o Silvio Santos, vem para cá, vem para cá. Não, não tenho pena de todo mundo, eu creio esse povo todo. Eu sei que vocês estão aí na gandaia, eu sei que vocês estão aí fazendo a vida de vocês do qualquer jeito, estão seguindo os seus prazeres, mas eu sinto pena, eu sou Deus, eu vou sentir pena, eu não vou aguentar. Como eu já vi pregadores dizendo, é impossível Deus pegar um filho e mandar para o inferno. Me mostre na Bíblia que Deus disse que é Ele que manda para o inferno. A Bíblia diz que quem escolhe ir para a condenação são as pessoas que rejeitam tão grande salvação. A salvação é oferecida gratuitamente, a pessoa rejeita. É igual um avião que está para partir e você não quer embarcar nele. Diga assim comigo, o inferno é real. Jesus disse que era. E ele ainda disse assim, aonde haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho não morre. Ah, pastor, o senhor está falando de inferno agora? Não, eu estou falando de uma coisa ainda maior. A Bíblia diz que antes das pessoas serem lançadas na condenação eterna, a Bíblia diz que Deus vai julgar todos os perversos de uma vez só. E não haverá escapatória. Diga comigo, não haverá escapatória. Então diga assim comigo, Deus, diga comigo, Deus é o juiz de toda a terra. E Ele vai julgar os perversos. Diga comigo, desta vez, com fogo. Está escrito, eu só quero mostrar para vocês, que eu estou vendo gente olhando para mim assim, dizendo, pô, pastor, hoje veio meio Rambo. Veio programado para matar. Pois sabe, quem está programado para matar é o pecado. A palavra, ela primeiro nos confronta, para depois nos salvar. Alguém pode dizer aleluia? Ok, vamos ler aqui então. Vamos ler verso 6 e o verso 7. Só para confirmar as coisas que eu estou dizendo aqui. Põe para mim o verso 6 e o verso 7. Ok, ele já existiam as águas. Foi a partir da água, Pedro diz, o original fala isso no original, que é como se Deus descolasse um do outro. Aí a Bíblia diz, então a partir das águas, ele cria a terra seca e depois coloca a terra seca cercada por águas. Então pense num certo sentido, que a terra seca tem águas sobre ela, águas ao redor e abaixo dela. Está claro isso ou não? É isso que o texto original diz. Um livro antigo tem tudo que a ciência depois confirma. Alguém está entendendo até isso? Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Aí a Bíblia diz, depois com água destruiu todo o mundo antigo. Então diga assim comigo, o juízo foi global.
Não foi de um setor, não foi de uma parte, como alguns pensam. O mundo antigo no dilúvio. Verso 7. Pela mesma palavra, que palavra? A mesma palavra que ele usou para criar a terra seca no meio das águas, a Bíblia diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o que, igreja? Eu quero que vocês leiam. Para o quê? E estão guardados para o que dia? E foram reservados. Foi reservado para um dia específico. Para que dia foi reservado? Para o dia o quê? Aí ele diz, e nesse dia o que vai acontecer, Deus vai dizer, não, eu tenho pena. Eu sou mais coração do que razão. Na hora, meu coração me chama para eu dizer, vou ter pena e vou... Não, a Bíblia diz, quando todos os perversos serão o quê? Quantos serão destruídos? Todos. É por isso que Jesus disse, irmãos, Jesus disse assim, por que vocês temem os homens? Não temam os homens, temam a Deus. Porque o que pode ele fazer o homem? Tema a Deus que mesmo depois de morto, pode lançar seu corpo e sua alma no inferno. Diga comigo, temer a Deus. Então, meu irmão, com esse texto, nós precisamos aumentar aqui o nível da igreja do temor ao Senhor. Esta igreja precisa aumentar o temor a Deus. O temor a Deus. Porque Deus é Deus. E Ele está reservando o seu julgamento para todos os perversos. Conseguiu entender até aqui? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui na outra parte do texto. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Aí a Bíblia diz assim, verso 8, logo amados, não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, verso 9, como pensam alguns, pelo contrário, Ele é paciente por causa de você, diga comigo, por causa de mim. E não deseja que ninguém seja destruído. Alguém pode dizer aleluia? Mas que todos Então, meu irmão, escute. Isso aqui também é outra coisa tremenda. Existem 4 princípios na física. É a energia, a matéria, o tempo e o espaço. Todos os 4 estão em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok, princípio, tempo, criou energia. A Bíblia diz, criou Deus energia. A Bíblia diz céus, espaço, terra, matéria. Os 4 princípios físicos estão no só. Como é que Moisés sabia disso? E aqui Pedro diz, para Deus, 1000 anos é como se tivesse passado apenas o quê? Por quê? Porque Deus é atemporal, Deus é eterno. Eterno é alguém que não está sujeito ao tempo, Deus não conta o tempo. Tanto que a Bíblia diz, há um tempo certo. Eu quero ver a igreja, vocês estão lendo Bíblia? Há um tempo certo. Não, complete o texto. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Ou debaixo do céu, depende da versão. É debaixo. De lá para cima não tem tempo. Só há tempo aqui. O que é o tempo? O tempo é a eternidade encaixada em uma pequena caixinha. Ele pegou a eternidade e colocou em uma caixa. Aí o tempo passou a ser contado. Não existia tempo. Deus é eterno. Isso que a Bíblia está dizendo. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Porque Ele é atemporal. Isso é pura física. Porque você não pode ser Deus se você está sujeito aos fundamentos da física. Se está sujeito à matéria, está sujeito ao tempo, à energia, ao espaço. Deus não é Deus porque Ele é superpoderoso, Ele é Deus porque nada criado, Ele está sujeito. Então diga assim comigo, o tempo está sujeito a Deus. Então significa que Deus escolheu um dia para Ele trazer o julgamento. Está claro isso ou não? Só que a paciência de Deus é esperar que esse dia chegue. O mundo está acontecendo. Meu irmão,
o pecado, foi o que eu disse outro dia, meu irmão. Tem dia que não dá para você ficar acompanhando as notícias. Eu falei outro dia, em curto espaço de tempo, nós vimos em curto espaço de tempo, rapidamente, nós vimos em curto espaço de tempo, questões de dias, não foi de meses, homens extremamente musculosos, com braços enormes, tudo de suco ali, viu, irmão? Ali é suco. Os braços enormes, os caras usando os braços musculosos para bater em mulheres. Em curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo assim, ó. Foram 3. Em curto espaço de tempo. Você acha que Deus não vê essas coisas? E por que Deus não traz logo o juízo? Porque Ele está no tempo da paciência. Ele está esperando que esses perversos se arrependam. Está claro até aqui? Ele está esperando. Não é que Deus não vê, irmão. Eu já vi gente dizer, se Deus é bom, por que tanta miséria no mundo? Não, Deus não pôs a miséria no mundo. Quem pôs a miséria no mundo foram os nossos pecados. Pelo contrário, Deus está nos resgatando de toda a miséria deste mundo. E se você acredita na mesma Bíblia que eu, nós podemos viver neste mundo sem ser tocado pela miséria deste mundo. Alguém pode dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz então, que esse dia, o dia do julgamento, vai acontecer. Mas que Deus está esperando, porque Ele está esperando que as pessoas porque Ele não quer destruir ninguém. Pastor, o senhor está se contradizendo? Não, é Bíblia. Jesus disse, apartai-vos de mim, vocês que cometem pecado. Não conheço vocês. Que vocês sejam lançados agora no lago de fogo e enxofre, ou no inferno em algumas versões, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para as pessoas. Elas vão para lá porque vão seguir o mesmo caminho do diabo, que é a mentira. Quantos estão entendendo até aqui? Então diga assim comigo, Deus tem paciência. E a paciência dele, diga comigo, é por causa de mim. Então a Bíblia diz, Ele não quer que as pessoas sejam destruídas, mas que todos o quê? Aí a Bíblia diz assim, ó. Vocês estão me acompanhando? Diga aleluia. A Bíblia diz assim, verso 14. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Verso 14 diz assim, portanto, amados, ele aqui está falando com o mundo ou com os crentes? Ele está falando com o mundo ou com os crentes? Então, quantos amados de Jesus eu tenho aqui? Quantos aqui são amados pelo Senhor? Ok. Portanto, amados, enquanto esperam, diga comigo, esperam, que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos. Aí a Bíblia diz, e lembre-se que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam o quê? Salvas. Ok. Então, vamos lá então. Diga comigo, o dia do julgamento, diga comigo, o dia do julgamento faz parte do retorno de Jesus. Então, a primeira vinda de Jesus, ele veio para trazer salvação. A segunda vinda dele, ele vem para trazer o julgamento e para fazer com que se manifeste sobre a terra ou estabelecer o seu reino eterno. Alguém pode dizer amém? Aqui, eu quero falar de 3 coisas e que nós devemos guardar no coração. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, dentro desse ponto aqui, são 3 coisas que nós precisamos fazer enquanto o Senhor não retorna. Porque é certo que Ele vai. É certo que Jesus vai retornar. E a primeira coisa que precisamos fazer está aqui no texto. A Bíblia diz, esperem, pois é certo que vai acontecer. Diga comigo, a primeira coisa é esperar. Porque é certo que vai acontecer. Alguém pode dizer amém?
Quero mostrar o verso 10 para você. Põe aqui o verso 10 para mim. Então, diga comigo. A primeira coisa é esperar, porque é certo que vai acontecer. Ok, a Bíblia diz, contudo, o dia do Senhor. Eu gosto dessa expressão, porque ela está sempre no singular, já reparou? Conte quantos dias de vida você tem até aqui. Pense quantos dias mais você ainda pode ter. Pensando na expectativa de vida hoje no Brasil. Estava vendo um cientista cristão falando sobre o DNA deletério, como eu expliquei para vocês, após o dilúvio. E ele dizendo que na década de 40, a expectativa no Brasil não passava de 50 anos. Hoje muita coisa melhorou. Hoje já vivemos mais. Mas pense quanto tempo você ainda tem de vida. Quantos dias você tem sobre a terra. Não importa quantos dias você tem ou terá ainda sobre a terra. A Bíblia diz, haverá um dia. Um dia que os homens terão que prestar contas a Deus. E a Bíblia diz que esse dia virá como o quê? Só que quando a Bíblia diz que virá como ladrão, é porque virá de surpresa, de repente. Sem ninguém esperar. Só que este dia deve pegar todo mundo de surpresa, menos você que é crente. Esse dia tem que pegar todo mundo de surpresa, menos você. Quando as águas do dilúvio vieram, pegou todos de surpresa. A Bíblia diz que levou a todos. O texto, irmãos, o texto deixa claro que a água levou a todos. A todos. Mas eu quero que você pense no dilúvio da seguinte forma. É que a gente tem uma ideia de dilúvio, que a gente fica assistindo os desenhos animados de criança, aí vê aquela chuvazinha, né? A arquinha com os bichinhos, tudo engraçadinho, com as caras fofinhas, balançando assim. Aí tem uma ideia boba, irmãos. Você assistiu aquele filme baseado em fatos verídicos? Acho que o título do filme acho que é Impossível. Que a família está no hotel e veio o tsunami e arrasta toda a família, e por um milagre, toda a família é salva no final. Aqui dali, para mim, a parte mais extraordinária do filme é não se perder ninguém da família, todos conseguem se salvar. Irmãos, o povo tenta subir em árvore, sim ou não? Eu quero que você pense, não adiantava subir em árvore, porque a água subiu acima das árvores, não adiantava subir em monte, subiu acima dos montes, e a montanha mais alta não adiantava. Quando o juízo vier, não vai ter para onde fugir. Está claro até aqui, sim ou não? A Bíblia diz, vai pegar a todos como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo que nela há serão expostos. No original aqui em grego, a terra toda e o que existe nela será completamente destruída. Quanto você entendendo até aqui? Amém. Irmãos, esta terra toda está destinada ao fogo. Toda ela. A Bíblia diz. E a Bíblia diz que vai começar pelos elementos no céu. Deus vai incendiar os elementos no céu e eles cairão sobre a terra. E vai incendiar toda a terra. Aí você lê o Apocalipse, você vai ver lá todas as coisas flamejantes caindo do céu. A Bíblia diz que o próprio sol vai queimar os homens nos últimos tempos. Está tudo escrito no Apocalipse. Não sei o que estou inventando. Está claro aqui? Só que a Bíblia diz que o dia do Senhor virá. Diga comigo, virá. Diga comigo, é certo. Diga comigo, como um ladrão na noite. Jesus disse, o ladrão não liga te avisando, eu vou roubar a sua casa. Ele chega de forma o quê? É o fator surpresa que favorece o ladrão. Mas eu e você não podemos ser pegos de surpresa. Então a Bíblia diz, você que é crente, espere. Ainda que pareça demorado, você agora está entendendo que parece demorado. Ele não está demorando, ele está esperando. E ele está dizendo para você, espere também. Espere também. Espere também, espere também. Eu sei que vocês estão vendo perversidades nesse mundo. Eu sei que vocês estão vendo muita coisa acontecendo nesse mundo. Eu sei que você já não aguenta mais ver tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano no nosso país. Mas espere, o juízo de Deus está vindo. Ninguém, irmãos, eu sei que tem muita gente poderosa nesse mundo.
Mas ninguém pode escapar do julgamento de Deus. Vai escapar do julgamento de todo mundo aí, mas de Deus não. De Deus não, meu irmão. De Deus não. De Deus não. Não tem grande demais, não tem poderoso demais, não tem coroa demais, não tem título demais, não tem conhecimento. Ninguém vai poder fugir do dia do Senhor. Ele diz, não estou demorando não estou esquecido, eu só estou esperando. Eu estou esperando que esse povo se arrependa. Se houver arrependimento, eu salvo. É incrível, Deus. Tem um bocado de gente fazendo perversidade, sim ou não? Mas aquela pessoa perversa, ela se arrepender, Deus dá a graça. Porque nós não somos salvos pelo mérito nosso. É o mérito de Cristo, somos salvos pela graça. Mas a Bíblia diz, se não houver arrependimento, então haverá o quê? O juízo. Diga comigo, o juízo. Então diga comigo. Primeiro, a igreja espera. Espera o quê? Espera a vinda de Jesus, o retorno dele. Alguém pode dizer aleluia? E vocês já entenderam, com a vinda dele, com o retorno dele, ele vai trazer o julgamento. Eu só quero fazer um parêntese aqui para vocês. Eu já preguei isso para vocês, mas é para não fazer confusão na sua cabeça. Ok? Quando começa, a gente fica achando que não, mas quando é que começa o julgamento de Deus sobre a terra? Já começa com a chegada do anticristo. Porque Deus está dizendo assim, ó, você não rejeitou o verdadeiro? Eu vou permitir que venha para você o falso. Não quiseram seguir o meu filho, vão seguir agora o filho do diabo. Não quiseram seguir o cheio do Espírito, vão seguir o cheio de Satanás. Não quiseram receber a minha marca, vão receber a da besta. Está claro isso ou não? Eu ofereci a salvação de graça, vocês vão pagar com a vida para seguir o anticristo. Vocês sabem que o dinheiro está para desaparecer do mundo, sabe? Vocês sabem disso, né? Não vai existir dinheiro no mundo nenhum. O que vai existir no mundo é uma coisa chamada... Você pode dar o nome que quiser, porque, gente, batizar de nome, batiza com o nome que quiser. O que vai existir no mundo todo é uma coisa chamada apenas crédito. Se você for bonzinho com o governo vai lhe dar crédito. Se você foi crítico ao governo, o governo vai lhe tirar o crédito. Você nunca mais vai mandar no seu dinheiro. Nunca mais. Nunca mais. Ninguém aqui vai mandar no seu dinheiro. Ninguém. Ninguém. É ilusão. O mundo caminha para isso. Para todos os países darem ao povo crédito. Falou bem do governo, recebe crédito. Falou mal do governo, tira o crédito. Esse é o mundo do fim. Por isso a Bíblia diz, os que receberam a marca da besta poderão comprar e vender. Os que não receberam não poderão fazer o quê? Nada. Porque as pessoas acham que vão poder ainda usar dinheiro e correr de um lado para o outro e comprar coisa. A Bíblia diz que mesmo você pode ter dinheiro vivo na mão, você não vai poder comprar. Então diga assim comigo. Diga assim comigo. O mundo receberá o julgamento com a chegada do anticristo. Aí a Bíblia diz assim, que quando este tempo acontecer, e é o que eu creio na palavra, gente, preguei para vocês aqui, eu creio nisso. O Senhor vai tirar sua igreja da terra. Por quê? Porque a chegada do anticristo é a punição de Deus sobre os homens. E Deus não pune o justo com o injusto. Deus não pune o justo com o injusto. Deus não pune o justo com o injusto. Ele não puniu Ló com Sodoma e Gomorra. Ele vai tirar a igreja do meio da terra. Ele vai tirar a sua igreja. Então eu espero que você faça parte da igreja de Cristo. Porque na hora que a trombeta tocar, meu irmão, não terá segunda chance. Ou você vai na primeira, ou você não vai. Alguém pode dizer aleluia? Quantos aqui fazem parte da igreja de Cristo? E vão ser retirados da terra porque você se arrependeu, está sendo salvo pela graça. Você sabe que você é salvo por causa de Jesus. Alguém vai dizer aleluia? Então Cristo vai tirar a sua igreja. Alguém pode dizer glória a Deus? Ele não vai punir o justo com o injusto. Ele não vai fazer isso. Ele nunca fez em toda a Bíblia. Ele não puniu Noé com o mundo antigo. Ele não puniu Ló com Sodoma e Gomorra. Ele nunca fez isso. Então ele vai tirar você. Ele vai tirar você. Ele vai nos tirar. Ele vai arrancar. O arrebatamento, a palavra arrebatamento em grego é rapto. Ele vai nos raptar.
porque somos dele. E será no abrir e piscar de olhos. Ok, para dizer glória a Deus? Pronto, aí começa o julgamento. Quando começar o julgamento, aí Jesus volta. E quando ele volta, aí ele julga o anticristo, o falso profeta, o próprio Satanás e todos os perversos, com seu retorno. A Bíblia diz que o retorno de Cristo, as pessoas vão gritar, montanha caiam sobre nós, porque quem pode fugir da ira do Deus vivo? Quem pode fugir? Ninguém. Quantos estão entendendo até aqui? Eu sei que essa mensagem é forte, mas ela é 100% bíblica. Ela é 100% o quê? Bíblica. Então, qual a primeira coisa que precisamos fazer até Jesus retornar? Porque o quê? Eu preciso esperar por quê? Porque é certo. É certo. É certo que voltará. A Bíblia diz, fala da promessa, fala que virá como ladrão, então é certo. Eu posso confiar na palavra, amém? Você não está esperando uma coisa que não vai acontecer. Você está esperando uma coisa que vai o quê? Que vai acontecer. Segunda coisa que nós precisamos fazer. A Bíblia diz, esforce-se, bota aqui verso 14, por gentileza. A Bíblia diz, esforce-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Verso de número 11, bota o 11 também aqui. Olha como esses textos são maravilhosos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. Diga comigo, tudo. Tudo será o quê? Os homens se orgulham dos seus monumentos, sim ou não? Os homens se orgulham dos seus arranha-céus, sim ou não? Se orgulham das suas grandes empresas? Sim, das suas grandes corporações? Suas mansões? Seus carros? Mas a Bíblia diz que tudo o quê? A vida de vocês deve ser caracterizada por duas coisas. Santidade e... Lembra sobre o acréscimo da fé? Então escute. Segundo ponto. Primeiro ponto é, esperem, porque é certo que ele virá, ou é certo que vai acontecer. O segundo ponto da mensagem, eu quero que vocês façam essa anotação. Desapeguem, pois tudo será consumido. Então, a igreja primeiro espera e depois, em segundo lugar, a igreja o quê? Se desapega. Se desapega de quê? De tudo. Vale a pena se apegar ao pecado? Vale a pena se apegar aos prazeres deste mundo? Se apegar ao barzinho? Se apegar à boca de fumo? Se apegar à casa da luz vermelha? Você sabe que é a casa da luz vermelha, não? Se apegar ao inferninho? Se apegar ao tigrinho? Vale a pena? E vai, meu irmão. Põe isso no que você quiser agora. Vale a pena você ser materialista e se apegar aos bens materiais? Porque a Bíblia diz o quê? Tudo vai ser o quê? Então, meu irmão, se desapegue. Irmãos, se você se apegar a este mundo, você terá o fim deste mundo. Vou repetir. Se você se apegar a este mundo, você terá o fim deste mundo. Não foi aconteceu com a mulher de Ló? Olhar para trás era apego ou desapego? Ela teve o mesmo final de Sodoma e Gomorra? Porque ela estava o quê? Diga assim comigo, Jesus. Levante suas mãos e diga assim comigo, Jesus, me ajude a me desapegar deste mundo vil. Amém? Pegar. Depois era aleluia. Aí a Bíblia diz, ó, duas características de quem desapegou. Ele diz assim, uma vida santa e uma vida devotada a Deus. Uma vida santa é eu abro mão do pecado. Uma vida devotada eu abraço tudo que é de Deus. Quanto mais eu abraço as coisas de Deus, menos vontade eu tenho de abraçar as coisas do mundo. Você não consegue abraçar duas pessoas ao mesmo tempo nesse sentido. Quando você desabraça o pecado, você abraça a Deus. Quando você desabraça as coisas desse mundo... Irmãos, quando você passa seu dia em casa pensando em ler Bíblia, em orar, em agradar a Deus, você não fica pensando em pecado. Não fica pensando em como pecar, em como errar. Você não fica, não tem como. Você fica pensando em como agradar a Deus.
Meu irmão, é escolha de vida. Você escolhe a quem você vai agradar. Você escolhe. E você não consegue fazer isso de forma múltipla. Você escolhe agradar a Deus. Amém? Jesus disse, você só pode ter um Senhor. Porque se você tentar ter dois, você vai agradar a um e desagradar a outro. Você vai servir a um e não vai servir ao outro. Ninguém pode servir a dois. A minha pergunta antes de eu continuar, a quem você quer agradar? Quando você pensa na sua vida, a quem você quer pôr o sorriso no rosto? Porque é uma escolha, irmão. É uma escolha. E é uma escolha tão difícil, porque você está tentando agradar alguém que você não vê o sorriso. Mas você tem certeza de que ele está sorrindo para você. Porque ele disse isso do filho dele, e eu quero ouvir também. Esse é meu filho amado, que me dá prazer. Alguém pode dizer aleluia? Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem isso para a sua vida? Então, vamos repetir. Jesus está para voltar, ainda não voltou. Mas enquanto ele não volta, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é o quê? Porque o quê? Porque é certo que vai acontecer, é certo que ele vai voltar. Amém? Vai ser pego de surpresa o mundo, mas a igreja não. Amém? Segundo, a igreja precisa o quê? Porque todas as coisas serão o quê? Consumidas, serão destruídas. Me apegar para quê? Se tudo vai desaparecer. Me agarrar, me aferrar às coisas, segurar as coisas. Tudo vai o quê? Desaparecer. Entre Deus e os bens materiais, eu vou ficar com os bens materiais. Entre Deus e o pecado, eu vou ficar com o pecado. Não, meu irmão, tudo isso vai desaparecer. Entre Deus e o mundo, apegado ao mundo, não, tudo isso vai desaparecer. Meu irmão, se apegue a Deus, que Deus é que é eterno. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, o Senhor está falando com a sua igreja. Amém? Ok. Por último, vamos ler o 15 e o 17. Põe aqui o 15, por favor, e o 17, nós já vamos orar. A Bíblia diz assim, e lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam o quê? Vocês já perceberam? As pessoas só conseguem ser salvas porque Deus tem o quê? Porque, meu irmão, se quando a pessoa pecasse, Deus fulminasse logo, ela ser salva como? Eu estou começando por mim, eu sou o primeiro aqui, viu, irmão? Sou o primeiro. Se no momento em que eu peco, Deus vem com juízo e me mata, como é que eu posso ser salvo? Não dá tempo. Então Deus tem paciência de que eu reconheça o meu pecado, confesse meu pecado diante dele, me arrependa para que eu seja salvo. Quantos aqui sabem disso? Que é assim que funciona. Então, irmãos, ao você ler essa parte aqui, não pense nos outros, pense em você. A primeira pessoa que Deus está tendo paciência é com você. Amém? Então, olhe para a sua própria vida. Porque esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é vigiem. Qual é o terceiro ponto? Porque a hora de ser salvo é agora. Qual é a hora de ser salvo? Agora. Esse é o terceiro ponto. Primeiro, a igreja precisa fazer o quê? Segundo. Terceiro, vigiar. Eu quero mostrar outro texto, verso 17. Vai lá. Amados, vocês já sabem dessas coisas, a gente já sabe, já tem conhecimento. Portanto, estejam o quê? Diga comigo, vigiem. A fim de que vocês não sejam o quê? Pelos erros desses perversos e percam a sua o quê? A sua fé, a sua salvação. Está fazendo sentido para você? A Bíblia é perfeita, sim ou não? Começa falando dos enganadores lá, dos zombadores, sim ou não? Com doutrina de demônios, sim ou não? Então a Bíblia diz, vigiem, vocês hoje estão salvos. Quantos aqui são salvos? Mas lembre-se, o segredo da vida cristã é o quê? Nem todos vão permanecer. Isso a Bíblia diz. Muitos são chamados e poucos são o quê?
Os escolhidos são os que permanecem. Meu irmão, nem todo mundo que frequenta a igreja vai ser salvo, não. Pode ter certeza disso. Nem todo mundo que frequenta a igreja vai ser salvo. Nem todo mundo. Mas vamos lá. A Bíblia diz, a fim que vocês não sejam levados que pelos erros desses. Por isso, irmãos, eu olho novamente nos olhos de vocês com temor. Quando eu falo sobre cuidado com quem você ouve, eu fico preocupado de você achar que eu estou querendo ser exclusivista. E achar, não, só o pastor Cristiania que prega a verdade. Não, não. Eu já disse para vocês pensarem. Mas, irmãos, tomem cuidado com quem vocês ouvem. Porque a depender em quem você empresta seu ouvido, você pode cair no erro do perverso e perder a sua firmeza. A Bíblia diz, quem seduziu vocês, ó insensato Gálatas, vocês estavam caminhando tão bem. Irmãos, essa semana semanas atrás eu vi uma postagem do Paulo Vieira, que é cristão, e ele disse assim, poxa, isso mexeu com a minha cabeça. Ele escreveu assim, o diabo não atrapalha a vida de quem está fazendo a vontade dele. Irmão, o diabo só quer atrapalhar a vida de quem está certo. Sim ou não? Como é que você está com Deus? O diabo tenta o quê? Atrapalhar a sua vida. Porque ele não quer que você ande nos caminhos do Senhor. Que você esteja firme. Então ele tenta trazer distrações. Então cuidado a quem você empresta o quê? Os seus ouvidos. Porque daqui a pouco você está ouvindo o quê? Um ensino do quê? Dos perversos. E vão perder a sua o quê? Aí você estava muito bem, obrigado, e agora não está mais. Cuidado para você não ser igual ao CSA. O CSA tinha 3% de chance de não cair, e tudo errado e caiu. Às vezes você tem uma chance pequena de não cair, mas parece que você faz de tudo para cair. Porque começa a emprestar seus ouvidos para o ensino errado. Eva ouviu Deus o tempo todo. Sim ou não? Mas bastou meia hora com o diabo e ela caiu. Irmãos, minha mãezinha querida diz assim, é engraçado que quando batem na porta ninguém pergunta quem foi. Quando batem na porta perguntam quem é. Você pode começar muito bem, mas se você não vigiar, você pode terminar mal. Não, irmãos, o segredo da vida cristã não é começar bem, é terminar bem. Porque você não é salvo no início da corrida, você é salvo no final. Na corrida você se alistou para a corrida, que a Bíblia diz, você se alistou para a corrida, se colocou para correr, mas a Bíblia diz, corram de forma a alcançar o quê? O prêmio da vossa salvação, da vossa vocação em Cristo. Você tem que alcançar o prêmio. Eu nunca vi ninguém ser coroado no final, receber medalha, o que você quer que seja, que não chegou ao fim da corrida. Você já viu alguém? Ah, fulano chegou no final, recebeu a medalha, ele correu até a metade. Nunca vi. Ele tem que chegar até o quê? Sua salvação está no final, irmão. Então, lembrando a frase célebre nossa aqui de cima, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A quem você empresta o quê? Seus ouvidos. A quem você ouve? Porque às vezes você está indo muito bem, e de repente, você para a sua caminhada por dar ouvidos. Quero encerrar com um texto que, na hora o Espírito trouxe ao meu coração, e eu termino com esse texto. 2 Pedro 3,17. Põe aqui, nós vamos orar. 2 Pedro 3,17. Peraí, deixa eu ver aqui. Não é esse texto não, irmão. Peraí. 1 Timóteo, esse 3,17 eu já li com vocês. Foi o que eu li. Bote aqui para mim, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Bíblia Viva. Ok. Bote na Bíblia Viva, por gentileza. Ok. Quantos estão aprendendo algo aqui do Senhor? Quantos consideram importante a igreja ouvir algo assim? Ok. Qual a terceira coisa que a igreja precisa fazer? Porque a salvação é quando? A sua salvação é o quê? Agora é hoje. É agora. Vigie. É agora. Quando vier o juízo, tem como se salvar? Você tem que se salvar agora na paciência. Tá claro isso ou não? Esse tempo agora é o tempo do quê? Em outras palavras, o tempo de você pode, irmão, você pode até agora chegou aqui na igreja, está todo errado, está vivendo todo errado, a vida está toda embolada. Ainda dá tempo. A hora de se arrumar é o quê? Agora.
Quem vai viajar, arruma a mochila o quê? Mantenham-se vigilantes em tudo quanto faz e o quê? Mantenham-se o quê? Vigilantes. Permaneça, qual o segredo da vida cristã? Permaneça fiel ao quê? E você salvará tanto a você mesmo como aos que ouvem. Essa é a nossa responsabilidade aqui como pastores, minha e da pastora. Primeiro, a palavra salvar a gente, para depois poder salvar vocês. Se a gente prega o falso ensino, nem nós somos salvos, nem vocês. Mas se pregamos o verdadeiro ensino, então somos salvos por Cristo e ensinamos vocês a serem salvos também. Salvos de quê? Da ira vindoura mesmo, porque vai vir. Está às portas. Meu irmão, toda essa perversidade no mundo que aí está vendo aí, não vai ficar sem pagamento, não. Não vai ficar sem julgamento, não. Os homens podem fugir de quem quiser, da justiça que quiserem aí, mas não podem fugir da justiça de quê? De Deus. Dessa ninguém foge, irmão. Quantos estão entendendo até aqui? Diga comigo, Jesus está voltando. Mas enquanto Ele não volta, eu preciso, diga comigo, eu preciso estar atento, vigilante. Amém? Porque se alguém vai se salvar, é quando? Agora. Você, sua casa, sua família. Chame seus filhos e ensine a eles. Se tiver que se corrigir, corrija agora. Se tiver que se acertar com Deus, se acerte agora. Chama sua esposa, seu marido e diz: esta casa servirá ao Senhor. Amém? Irmão, não tenha medo de ser radical com a verdade. Quando você estava no mundo, você pegava a sua esposa, seus filhos e levava para o carnaval. Agora que você está com Cristo, pegue sua esposa, seus filhos e venha para a igreja. Posso ouvir um glória a Deus? E verifique se sua família está ouvindo a palavra. Porque é isso que importa. Vim para a igreja e sentar aí no banco e não ouvir a palavra, não adianta nada. O que nos salva é a palavra da verdade. Não é o banco da igreja. O banco da igreja não vai salvar você. Minha preocupação é se você está ouvindo a palavra. E se você está entendendo a palavra que você está ouvindo. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, qual a primeira coisa que a igreja precisa fazer? Quero ouvir todos. Qual a primeira coisa que a igreja precisa fazer? Segundo. Terceiro. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Pode assentar, nós vamos trazer alguns avisos aqui. Falando sobre vidas, sobre recebemos a salvação e levamos a salvação para outros. Eu gostaria de chamar aqui Nádia e Gilmar. Que coordenam os dois o Ministério de Acolhimento. Vão para falar aqui sobre Ok. Então, o que é que temos de novidade aí? Lindo casal. Graça e paz, igreja linda. Amém. Graça e paz. Amém. Gente, que mensagem de amor é essa do Senhor para as nossas vidas, né? Que acabamos de ouvir. Muitos ouvem com temor, com medo, mas olha o cuidado, o amor do Senhor em trazer uma mensagem dessa para a gente. Em saber que a gente precisa esperar, né? Que Ele vai fazer. A gente precisa se desapegar das coisas e vigiar o tempo todo. Isso é o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Amém. E com base nessa palavra, nós, que somos do Ministério de Acolhimento, estamos promovendo para a igreja uma ação evangelística. Essa ação vai ocorrer no dia 4 de outubro. O horário a gente ainda não definiu, né? Mas vai ocorrer no dia 4 de outubro. E você que sentiu no coração, que já faz parte dessa igreja, que congrega com a gente, que já caminha com a gente, independente se você faz parte de ministério ou não, se quiser participar desta ação, procure a minha Gilmar para dar seu nome, porque vamos precisar de uma equipe grande, né? Precisamos de uma equipe grande. E aí depois nós vamos dizer, né, como vai ser esse evento. O que a Bíblia diz? Que como ouvirão se não há quem pregue, né?
como virão se ninguém se dispõe aí? Então, que você seja essa pessoa que esteja disponível aí, porque precisamos falar desta carta que ouvimos aqui hoje. O mensageiro foi o pastor, mas essa carta veio do Senhor. A gente precisa comunicar essa carta. A gente precisa comunicar esse amor do Senhor, porque o Senhor é o tempo de espera dele, né? Da paciência dele, da mesma forma que ele teve paciência comigo, com meu esposo, com o pastor, com todos que estão aqui, está tendo com essas pessoas. E que possamos também, durante esse tempo, declarar que a nossa casa também será salva, os nossos irmãos, os nossos parentes, é isso que a gente quer, gente. Que Deus abençoe a vocês, e eu conto com você nesta ação. Essa ação a gente vai ganhar muita gente para o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, aproveitando aqui, subiu algo no meu espírito aqui, eu quero falar. No mês agora ainda de setembro, a ação evangelista vai ser no mês de outubro, mas ainda agora no mês de setembro, nós vamos ter duas coisas acontecendo em sequência para abençoar a família da igreja. Nós vamos ter no dia 20 o seminário de intercessão, às 18 horas, e no dia 27 nós vamos ter o luau dos jovens. Amém? Tremendo isso. É algo que Deus está fazendo na igreja para abençoar toda a família, os mais velhos e os menos velhos. Então, assim, o luau dos jovens também vai acontecer aqui na igreja no dia 27, às 18 horas. Então, a moçada aí, a juventude aí, procura Mateus. Cadê Mateus? Vem cá, Mateus, para a galera te ver. Então, assim, procura Mateus. Eles têm um grupo de WhatsApp, onde eles fazem toda a comunicação. Então, fale aí sobre o... Graça e paz, reino. Quantos estão felizes de estar aqui hoje, nesse dia? Que palavra abençoada que nós recebemos hoje, né? Então, como meu pai começou a falar, dia 27/9, último sábado do mês de setembro, tá? Vamos ter o nosso luau, será aqui. Quando a gente fala luau, a gente pensa que é algo externo. Não, nesse momento o luau vai ser aqui, na parte de trás da nossa igreja. Parte externa. A parte externa da nossa igreja aqui, né? Vamos ter uma decoração bonita, vamos ter um momento de louvor com o nosso ministério de louvor, né? E vai ser uma bênção. Então, se você tem sobrinho, se você tem filho, que ainda não está vindo na igreja, convide ele, me passe o número para eu poder mandar uma mensagem para ele ele poder se sentir acolhido e possa vir, né? Então, que Deus abençoe vocês. Conto com a presença dos pais também, se quiserem vir, viu? Mas Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos ter esse momento para abençoar a juventude da igreja. Agora sim, deixa eu ver algo com o meu coração. Vocês estão me ouvindo bem? Todos? Eu quero dizer para vocês o seguinte, vejam bem. Às vezes, nós encontramos uma resistência de trazer uma pessoa para a igreja. A gente tem uma pessoa, um parente, um familiar da nossa casa, que às vezes encontramos uma resistência dessa pessoa vir à igreja. Já fizemos convite e a pessoa tem resistência de vir com a gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar essa resistência no mundo espiritual. O que nós vamos fazer? Irmãos, ouçam, o poder não está na fotografia, o poder está na oração. Então, escute. Humanamente falando, é mais fácil você trazer a fotografia de um ente querido seu, que você está orando, do que ele, porque às vezes ele tem uma resistência ainda. Então você vai trazer a fotografia de um ente querido seu, de um parente, um familiar, que ainda não está na igreja, ainda não está em Cristo. Você vai trazer a fotografia dele e nós vamos orar no seminário que vai acontecer no dia 20. Dentro do seminário, já no seminário de intercessão? Não, no seminário de intercessão? Então nós vamos orar por essas pessoas e vamos declarar que no próximo batismo nas águas, esse seu ente querido vai estar descendo as águas aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, o poder não está na fotografia, o poder está no quê? Mas aquela fotografia vai representar o seu ente querido, a sua pessoa. E eu ainda vou mais, ainda assim, estou até me ousando aqui, mas na ousadia do Espírito, depois que você trouxer essa fotografia, eu vou pedir que você a deixe. Então eu trago a fotografia que você possa deixar, porque nós vamos pegar essa fotografia e vamos criar um mural de intercessão para que os intercessores continuem orando por essas pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir Jesus. Diga comigo, já aconteceu.
Diga pela fé, já aconteceu. Você está vendo aí seu parente já aqui? Já está vendo? Amém. Então pronto, já aconteceu. Então nós vamos orar no seminário da intercessão e após você deixa as fotografias que nós vamos criar um mural e o Ministério de Intercessão vai continuar regando de oração este mural. Quer falar mais alguma coisa, meu bem? Então tá bom, vamos ficar de pé e vamos receber a bênção final. Glória a Deus. Tem muita coisa acontecendo no meio da igreja para abençoar nossas famílias, né? Glória a Deus. E lembrando também que no mês de outubro, nós vamos dar mais detalhes, nós também vamos ter o seminário para casais. Deus vai curar casamento aqui, irmão. Deus vai curar casamento aqui. Alguém pode dizer aleluia? Então não vai faltar nada para ninguém. Todos serão abençoados. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e lembre-se que a graça esteja com você. Lembrando, quarta-feira, irmãos, a igreja não funciona só domingo. Quarta-feira, 19h30, tem culto. Vem para a igreja quarta-feira também.